Quando a gente fala, então, de uma cadeia, uma teia alimentar, também está embutido nesse estudo o fluxo da energia. Ou seja, se os organismos estão se alimentando, né, servindo de alimento um para o outro, ao obter esse alimento, ele também está obtendo energia. E essa energia ela é passada de um nível trófico, ou seja, de uma parte da cadeia para outra, no que a gente chama de fluxo unidirecional. O que significa isso? Que a energia ela é degradada, ou seja, que vai havendo uma perda de energia ao longo da cadeia. Então, vamos direto para um exemplo, ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, você vai ter aqui uma cadeia alimentar, ó. A gente começa sempre, lembra, com o produtor, no caso aqui uma plantinha, um pé de milho, porque eles produzem seu próprio alimento. Então, vamos pensar numa planta. Então, o sol está incidindo aqui, você vai ter uma grande quantidade de energia, porque uma planta ela não vai ter muitas perdas, que seria a parte azul aqui. Porque como que os organismos perdem energia? Fazendo atividades físicas, com as fezes, com as excretas, ou na forma de calor ou respirando. Pensa aqui numa planta. Uma planta não caminha, não se movimenta, não tem fezes, então a perda de energia, olha só, que a parte azul aqui é muito pequena. Então, ela vai ter uma grande concentração de energia. Quando essa planta serve de alimento aqui, por exemplo, para o besourinho, que é o consumidor primário. Reparem que você vai ter, então, uma disponibilidade um pouco menor de energia. Por quê? Porque esse animal, ele voa, ele se movimenta, ele tem as excretas, então a quantidade de energia aqui para ele, fora o que ele gasta para se manter vivo, então vai ser menor. Aí esse besouro serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para aqui para nossa coruja. Então percebe que conforme eu vou passando de um nível trófico para o outro, do produtor para o C1, para o C2, para o C3 e que no caso aqui para o C4, ela que está no final da cadeia é a que vai ter menos energia incorporada aqui, que é a parte amarelinha. Por quê? Porque ela é um animal maior, então ela voa, gasta energia para voar, para se movimentar, para caçar, tem as fezes, as excretas, então você vai ter aqui uma perda de energia maior. Então, você percebe que o fluxo, ele é unidirecional, ó, tá indo nessa direção. Então, quem está no começo da cadeia, no caso aqui o produtor tem mais energia, quem está no final da cadeia vai ter menos energia disponível. Por isso que o fluxo é chamado de unidirecional. E a gente consegue representar isso na forma de pirâmides. Então, as pirâmides são formas esquemáticas, ao invés de eu ficar desenhando, né, ou escrevendo aqui a cadeia, eu consigo montar aqui na forma de uma pirâmide. Então, usando o exemplo que a gente viu ali da anterior aí. Então, você vai ter aqui, ó, o que significa? Essa barrinha aqui vermelha é a parte de energia que realmente ela incorporou. E a parte amarelinha é aquilo que ela perdeu, lembra? Na forma de fezes, respirando, se movimentando. Então, aqui, quem fica na base? O primeiro da cadeia, que é o capim. Então, o capim começa a nossa cadeia, ele fica embaixo na pirâmide, na base. Aí o capim serve de alimento aqui para o inseto, para o gafanhoto. Então, você percebe que agora, ó, a quantidade de energia aqui, ó, tá menor. Olha a barrinha aqui, vermelha, que a energia tá menor. Por quê? Porque o gafanhoto voa, tem as excretas, então ele vai ter menos energia comparado ao capim. Aí você vai ter aqui o sapo. Reparem que a barrinha aqui do sapo, ó, tá menor. Por quê? Porque o sapo é um animal maior, então ele se movimenta, né, pula, gasta mais energia comparado a um gafanhoto. Tem a quantidade de excretas, né, das fezes que ele libera, então a barrinha aqui, ó, tá menor. E aí quando vem a cobra, que é o nosso, ó, C1, C2, C3 aqui, ela vai ter menos energia ainda, ó. O amarelinho é o que ela perdeu e o vermelhinho, ó, aqui é o que sobrou para ela de energia. Por que sobrou menos? Porque ela é um animal maior, porque ela, embora ela se movimente de maneira lenta, o metabolismo dela vai consumir mais energia para ela poder fazer sua digestão, as excretas que ela libera. Então, você vai ter aqui uma pirâmide de energia, a quantidade de energia aqui do produtor é sempre maior. Lembra que o fluxo é unidirecional. Então, o capim, que é o C1, o produtor, desculpa, o gafanhoto, que é o C1, o sapo, o C2 e a cobra, o C3. Então, esse vai ser sempre o formato da pirâmide de energia, tá? Eu posso também representar a pirâmide, ao invés de eu considerar a energia, eu posso considerar a quantidade de organismos que eu tenho, que é o que eu chamo de pirâmide de números.
Então, agora eu não estou vendo mais o quanto de energia, eu estou vendo a quantidade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 4.000 plantas, 4.000 pezinhos aqui de capim. Esses 4.000 pezinhos de capim servem para alimentar mais ou menos aí 50 lebres. Então, olha o tamanho da barrinha. O tamanho da barrinha está menor. Que serve, essas 50 lebres, para alimentar 8 corujas. Então, a barrinha está menor. Embora não esteja em proporção aqui, né, o tamanho, mas 8 corujas. Por que que tem que ser assim? Por que a planta está embaixo? Porque a cadeia alimentar começa com ela, então ela é a base. Então, fica embaixo. Ah, mas eu não poderia ter 4.000 corujas, 50 lebres e 8 plantas? Não, porque pense, se fosse ao contrário, se eu tivesse aqui 4.000 corujas e só 50 lebres, o que elas iam comer? 4.000 corujas, 50 lebres, não ia conseguir manter essas corujas vivas, ia faltar alimento. A mesma coisa se eu tivesse 4.000 lebres e só 50 pezinhos de plantas. Elas iriam ter comido todas as plantas, não ia ter mais planta, e elas também iam se extinguir. Então, essa quantidade aqui tem que ser dessa forma. Porém, existe um caso que a gente chama de pirâmide invertida, que aí eu posso ter o contrário, o formato diferente da pirâmide. Quando que isso acontece? Quando eu pego um produtor de grande porte, por exemplo, uma árvore. Olha o tamanho da árvore. Uma árvore dá para alimentar a quantidade de frutos que tem ali, por exemplo, 10 macacos. Então, como eu estou vendo a quantidade, uma árvore, então a barrinha é pequena, porque eu estou vendo a quantidade, uma só. Mas eu tenho 10 macacos ali, então a barrinha vai ser maior. Só que nesses 10 macacos eu posso ter aqui, ó, por exemplo, 8.000 carrapatos nesses macacos. O carrapato se alimenta do sangue do animal. Então eu vou ter 8.000, olha o tamanho da barrinha, bem maior. Porque mesmo sendo 8.000, como eles são pequenos, eles conseguem se alimentar do sangue de 10 macacos. Então, neste caso, eu tenho uma pirâmide invertida, porque eu estou vendo a quantidade, o número aqui. E eu estou pegando um produtor de grande porte, tá? É nesse caso aqui. Ó, aqui tem uma observação importante, que as pirâmides de energia nunca vão ser invertidas. Que era esse caso, opa, aqui. Lembra, ó, você vai ter uma quantidade maior, sempre maior, de energia nos produtores. Porque lembra que a planta não anda, não defeca, enfim, então a quantidade de energia é maior. Então aqui é de energia, e aqui eu estava vendo uma pirâmide, opa, aqui, invertida, tá? E eu tenho ainda um último tipo de pirâmide, que a gente chama de pirâmide de biomassa. Biovida, massa, seria o peso, entre aspas, né? Quanto que aqueles organismos pesam, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui, ó, aquelas plantinhas, se eu for pesar, vamos supor que eu tenho naquela região 800 quilos de planta. Então, esses 800 quilos de plantas servem para alimentar 10 quilos de lebre, que servem para alimentar 2 quilos de coruja. Por que que a quantidade tem que ser maior? Porque imagina se fosse o contrário, se eu tivesse só 2 quilos de plantas e 800 quilos de lebre, não ia ter alimento suficiente, elas iam morrer de fome e acabar extinguindo. Então, aqui também o formato é de pirâmide, ó, a base maior e vai diminuindo, tá? Então, chama-se pirâmide, ó, por causa do formato. Então, só para finalizar esse conceito de pirâmide, a única que pode ser invertida é a de número, as demais sempre mantêm esse formato aqui de base. Ah, e quem fica na base? Produtor, consumidor primário, secundário e assim por diante, ok?